Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Ah, ah, os nossos vídeos estão recebendo alguns comentários. Quero agradecer aos amigos que têm feito perguntas dentro da maneira possível. Estou respondendo a vocês, tá? Agradeço de montão mesmo. E o nosso trabalho aqui não é um trabalho fácil, não é um trabalho árduo, porque você tem que lidar, já disse a vocês, né, com os fundamentalistas científicos e os fundamentalistas religiosos. Esse povo é muito complicado, porque tanto uns quanto os outros estão a serviço desse grande sistema e quando os canais sérios começam a, a entrar dentro desse cenário, às vezes a gente acaba perdendo muitas pessoas, porque a maioria está em busca de coisas prontas, de comidinha já pronta, já fácil para comer, pegar, botar na boca e engolir. Tá? E o nosso canal não. O nosso canal não tem a intenção de divulgar verdades absolutas, não é essa? Nós fazemos pesquisa, nós fazemos especulações, nós fazemos teoria, não tem nada de errado nisso. Né? Eu volto a dizer, a gente tem que botar a massa encefálica para funcionar. E aí tem aqueles que não, aqueles que a mente é manipulada e aí as pessoas já dão a comida pronta, a pessoa engole, não questiona nada. Isso é muito comum. Né? Não tem mais criticidade, certo? E aí pronto, aí a coisa desanda. Mas eu peço a você que você nos ajude, deixando seu like, se inscrevendo no canal, divulgando nosso canal, tocando o sininho, né? Compartilhando o nosso canal se você achar interessante algum assunto. Volto a dizer aqui, eu sou um exognóstico, sou de uma visão exofilosófica e exoteológica. Com isso, eu não estou desprezando nenhuma outra visão que seja. Tá? O meu campo de pesquisa é um pouco mais amplo. Se as pessoas pegarem o meu canal, irão ver vídeos, os primeiros vídeos que eu coloquei aqui, né? Eu hoje digo para vocês, deixei alguns vídeos para que as pessoas acompanhassem um pouco o processo da trajetória. Hoje eu não digo que eu sou da Umbanda, do Candomblé, da Católica, da não sei o que, não sou nada disso. Tá? Hoje eu prefiro dizer que eu sou um grande, eu estou fazendo uma jornada de espiritual, uma jornada de espiritualidade, buscando me desfazer de crenças limitantes, de crenças de verdades dogmáticas, etc. Né? A a primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas é que nesse caminho, se você não tiver cuidado, você vira agnóstico, você vira uma espécie de ateu, né? Se você não souber fazer a filtragem correta de todo o processo. Tá? A psicologia moderna, ela tenta estudar alguns elementos do comportamento humano. Né? E eu
me propus começar agora com vocês a analisar aquilo que os seres humanos chamam de vida extraterrestre. Se nós estivéssemos batendo um papo ao vivo, você me perguntar se acredita em vida fora da Terra, eu diria sim. Eu acredito em vida fora da Terra, mas não do universo Terra. Né? Se você me perguntar por que você não acredita, porque eu vou tentar puxar sua memória. Qual foi o que, quando você começou a entender-se como pessoa, como ente, você foi doutrinado dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de uma escola, a ter uma visão cosmológica e a ter uma visão cosmogônica. Essas duas coisas são muito importantes, porque você foi, né, colocado a crer numa cosmologia que jogou na lata do lixo tudo que existia antes, chamando aquilo tudo de que aquilo era uma bobagem, que não valia a pena acreditar naquelas coisas. E aí começaram a acreditar que o cara que começou a descobrir como era realmente a cosmologia, ou como era a Terra, foi o cara que colocou uma varinha num canto e colocou uma varinha no outro, em cidades diferentes da Grécia, e daí descobriu que o Sol, né, à medida que ia passando a sombra ia tal. Né? Correto? Né? Aí veio Copérnico, veio e outros, e começaram a fazer uma mudança total do geocentrismo para o heliocentrismo. Essa mudança para o heliocentrismo não foi só baseado na ciência. Ela foi baseada também em visões esotéricas. Ok? Antes, todos os astros estavam em volta da Terra. Depois, todos os astros estavam ao redor do Sol. Houve uma mudança de paradigma. Mas essa mudança não foi abrupta. Essa mudança foi sendo introduzida devagar e constantemente para que as pessoas se adaptassem a essa nova cosmovisão. Ok? Depois, nós recebemos uma doutrinação de uma cosmogonia e de uma certa visão teológica de bases judaico-cristã, que colocaram para nós que o Deus revelado no Antigo Testamento é o Deus onisciente, onipotente, onipresente e etc e tal. Correto? Então, nós passamos a adotar esse Deus. Passamos a adotar esse Deus. Sendo que disseram para nós que só existe um Deus, um único Deus. Não é que disseram, ele disse aqui que ele era o único Deus, mas ele não era o único Deus.
existiam várias divindades espalhadas por todo o orbe da Terra. Né? Por todo o orbe da Terra. E todo o orbe da Terra é isso aqui, tá? Por todo o orbe da Terra. Agora, é evidente que quando você pega a Bíblia e lê ela como um livro de história, como literatura, você descobre nela, fazendo pesquisas sérias, primeiro da gramática hebraica, da filologia hebraica. Tá? Você descobre que ela é uma compilação das histórias que existiam no Oriente Médio. E eu já falei aqui em alguns vídeos. No processo de colonização aqui da Terra, existiram 3 grandes Édens. Um Éden no centro, na África Central, outro no Oriente Médio e outro na América Central. O que eram esses grandes Édens? Eram lugares aonde os seres, quer você chame eles de deuses, de divindades, de extraterrestres, sendo o conceito que você quiser dar para isso. Porque Agostinho de Hipona dizia: quebre os ídolos e você verá a Deus. Todas as vezes que a gente tenta criar conceito, e a gente cria conceito, a gente cria algo já enlatado. E aí, depois é difícil sair fora dele. Então, a gente deve ampliar o máximo que a gente puder o leque de conceito a respeito de uma coisa, para que você depois não tenha dificuldade de dizer: mas meu Deus, me disseram, desde criança me disseram que só existe um Deus e que esse Deus é o Deus da Bíblia, né? Não é. Não é. Senão não era para ser nem o Deus de todo mundo. Ele foi designado para unicamente tomar conta de um povo. Só isso. Mas aí ele fez questão de se destacar aí no meio da galera, né? Ele era extremamente rude, tinha um temperamento psicológico terrível, né? E aí pegou um povo, tornou esse povo herdeiro dele, né? das coisas que eles passaram, que ele não era sozinho, né? Eles passaram, falaram com eles e pá, foram, né? E aí esse povo pegou as histórias da Suméria e da Enuma Elixe, transmitiram para cá com requintes de detalhes. E vale dizer para vocês que esse livro aqui foi escrito num período que ainda nem se sabe, por mais de 40 pessoas envolvidas nisso aqui. Isso não é obra de uma mão. Não é a obra do... quem escreveu foi Moisés. Né? Não. Não foi. E quando se escreveu isso aqui, não existia na língua hebraica a presença das vogais, né? Que nós temos hoje na língua portuguesa. Né? A, E, I, O. Sem elas, no nosso vocabulário português, nós estávamos lascados para entender alguma coisa. Eu estou falando isso porque quando a gente começa a estudar isso aqui com pessoas sérias, tá, gente? Porque eu, por exemplo, estou recorrendo muito ao Mauro Bliguino. Faça uma pesquisa aí no Google, você vai saber quem é o Mauro Bliguino. Ele é um tradutor da Bíblia.
Ele traduziu a maioria das Bíblias interlinear lá na Itália, para a editora São Paulo, ou a editora Paulus, que é uma editora católica. No entanto, quando ele começou a levantar questões sobre as raízes das palavras hebraicas e começar a mostrar algumas coisas, ele perdeu o emprego, meu querido. Tá? Ele perdeu o emprego. Então é preciso que a gente tenha muita noção disso. Tá? Então, o Deus da Bíblia, que passou a se chamar Javé, e aí tem toda uma mística por trás do tetagrama, Yod, Ré, Vav, Ré, YH, W, H. Por trás dessa se criou toda uma mística judaica, um misticismo judaico. Se criou a Cabala, se criou o Talmud. Tá? Que o que é o Talmud? É interpretações do texto bíblico, gente, a partir de uma visão, às vezes até mais realista do que a visão desse povo daí das igrejas. Tá? Você vai lá em Israel, você acha que todo mundo lá são todo mundo crentes judaicos, ortodoxos, heterodoxos, etc. Se você souber a quantidade que tem de judeus que são ateus, né? É muito grande. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito da história judaica. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia, as tábuas da Suméria, tá? Tudo que é contado sobre os deuses gregos, tá? Lá no Monte Olimpo, tudo que é contado sobre os deuses africanos, tudo que é contado, não são lendas e mitos. A Terra foi, por muito tempo, colônia aonde os seres se repartiram e tomaram conta de cada parte. Está aqui o teu quinhão, está aqui o teu quinhão, está aqui tua parte, está aqui tua parte, está aqui tua parte. Quando você pega, tá, o capítulo 32 da Bíblia, capítulo 32 do Deuteronômio, tá, que eu vou já encontrar aqui para você, do Deuteronômio, que é o último livro da Torá, você vai prestar atenção que há um ser que se reúne, tá? Eles vão se reunir, e diz aqui, quando Elion, esse Elion, ele era o cara desses seres, ele era o comandante desses seres. Comandante, pai, seja lá o que for que você queira dar, né? Mas só o nome dele, Elion, queria dizer do mais alto. E sempre na raiz hebraica dessa palavra, queria dizer, por exemplo, uma casa que tem 3 andares, o andar mais alto. Porque as palavras hebraicas, as raízes dela têm alguma coisa a ver. É isso que muita gente não entende. Pô, também, pô, você vai pegar as pessoas aí nas igrejas, elas têm preguiça até
de ler a Bíblia, que dirá de procurar entender as coisas. Elas acreditam piamente de que tem um ser chamado Espírito Santo que sopra lá nos ouvidos dela e eles falam as asneiras que falam, né? E aí vai todo mundo atrás daquilo, né? Então, no versículo 8 diz: quando o Elion, o do mais alto, dividia os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou limites aos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Tá? Olha só o que está dizendo aqui. Fixou os limites aos povos. Quer fixar limite? É dizer, olha, não é só dizer assim, daqui você não passa. Não, ele estabeleceu colônias e, de alguma forma, eles separaram os grupos. Eu já disse para vocês que o escritor Noah Harari, acho que é assim, creio que até um nome judaico, que escreveu o livro Sapiens. Se o nome estiver errado, corrijam aí embaixo no comentário, tá? Perdoe porque em inglês, determinadas línguas, se conseguir pronunciar, foi um estalo, tá bom? Eles deram um jeito de separar os grupos. E esse escritor do livro Sapiens, e que tem agora um novo livro chamado Homo Deus, o que é que ele diz lá? Ele diz o seguinte, que houve pelo menos, em torno de 100 mil anos, 6 espécies humanas. 6 espécies humanas. Tá? E isso sem contar os outros seres que existiam dentro do universo Terra, do espaço Terra ou da Terra base. A história da Bíblia, do Alcorão, do Bhagavad Gita e de outros, não é senão a história da intervenção de seres que não eram terrenos, tá? Intervindo de alguma forma dentro da raça humana, tecnologicamente. Passaram habilidades, passaram técnicas, ensinaram a linguagem de alguma forma, tá? Fizeram mutação de seres, fizeram transmutação, fizeram clonagem de seres. Tem um monte de vídeo meu falando sobre isso. Eu estou com mais de 100 e poucos vídeos aí nesse canal, gente. Então, este Elion, que comandava aí um grupo vasto, ele disse, está aqui, ó, cada um de vocês toma conta disso aqui. E separou os povos, fixou os limites. Fixar limites. Quando você chega no seu terreno, se você tiver um terreno, você chega lá, tem algo que fixa o limite. Quais são o limite do teu terreno para o limite do outro? Geralmente é um muro. Pá! Tá aqui, ó. Aí, ele diz, entretanto, a parte de Javé, que é este Deus do Antigo Testamento, que os gnósticos chamam de Yaldabaoth, que o chamam de Saclas, Samael, que lá numa outra cultura chamam de Brahma, que na outra cultura chamam de Alá, que na outra cultura chamam de Zeus,
Na outra cultura chamam de qualquer outro nome, né? Chamam de Nizambi, Olorum. Tá? Vocês vão perceber nitidamente isso, gente, que nessa parte do texto ele diz: entretanto, a parte do Senhor era seu povo, Jacó a porção de sua herança. Então, o que é que eles deram para ele, para esse Javé? Eles deram para ele a parte dele. Qual é a tua parte? É o povo de Jacó, o povo de Israel. Tu vai ser o cara responsável por eles. Deuteronômio 32, 8. Nessa Bíblia aqui, e aí você também tem que se acostumar com as manipulações que a Bíblia foi sofrendo ao longo do tempo. Esse texto diz segundo o número dos filhos de Deus. Mas se você pegar uma outra Bíblia, eu vou pegar outra Bíblia, outra tradução. Se você pegar outra Bíblia, você vai ver uma outra coisa. Grave isso aí. Segundo o número dos filhos de Deus, tá? Segundo os Benei Elohim. Segundo os filhos de Elohim, tá? E aí, já nessa outra Bíblia aqui, observe a mudança. Diz assim: quando Elion distribuía aos povos, quando agrupava os filhos de Adão e estabeleceu as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Olha a mudança que houve. Por quê? Porque essa Bíblia aqui é baseada num texto maçorético. Então eles substituíram Benei Elohim pelos filhos de Israel. Claro que muda o contexto. Porque numa está dizendo que os filhos dos deuses foram repartidos e tomaram conta cada um da sua porção. Aqui está dizendo então que a terra foi dada segundo os filhos de Israel, dando a entender que os filhos de Israel são donos do mundo. Deixar para lá, para a gente não criar alguma coisa aqui, porque quando a gente começa a falar certas coisas a respeito desse povo, aí você vira antissemita, você vira anti não sei o que, você é isso, é sada, cozido, entra-se em pânico, entra-se em delírio, sabe? Como se não tivesse morrido um monte de negro, um monte de índios no mundo todo. E esse povo, às vezes eu fico achando que, sabe, é chato, gente, a gente tem que lidar com os donos do mundo, com os donos do sistema. Porque evidentemente que eles não querem que as pessoas saibam sobre isso. Não querem. Tá? E quando a gente vai tocar em assunto como esse, que é um assunto sensível sobre extraterrestre, primeiro você vai ter que mudar sua visão cosmológica, cosmogônica. Porque se você não mudar isso aqui, você não vai. Por que a maioria das pessoas não acredita em vida fora da Terra? Porque a compreensão de fora da Terra está totalmente errada, equivocada. Porque tu sabe o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo vir dizer para nós o seguinte: que esses planetas que estão no nosso dito sistema solar, que o Sol é o Deus. O Sol é o Deus esotérico. Tá? E o resto está girando em torno dele.
Hum? Tanto que o nome Elion, em grego, em hebraico, parece muito com o nome Helios, em grego. Helios é sol. E eu tenho um vídeo falando aí de que por que eles omitiram o nome do sol na criação do Gênesis. Porque Shamesh, ou Shamash, eles queriam evitar de citar o nome da outra, da divindade Shamesh, que era sol. Então, se tudo muito bem, meticulosamente mudado, né, nós podemos, hoje não há o que duvidar a respeito da existência de seres fora da Terra. A discussão nem está aí. A discussão está em que tipo de esfera de existência nós estamos querendo entender quem são esses seres. Ok? Porque os anjos, os malakim do hebraico, malakim é plural. Malak quer dizer mensageiro, anjo, um ser. Podia ser humano ou não. Né? Mas aí você vai encontrar os querubins, os serafins. E se você for analisar como eram essas figuras, que hoje é pintado para nós como se eles tivessem cabelos louros, olhos azuis, aqueles anjinhos gordinhos, meu amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se esses seres hoje aparecessem para você, é por isso que o povo da Bíblia tinha medo quando encontrava com esses seres. Na maioria das vezes você encontra texto em que as pessoas caem, buf, elas desmaiavam, meu amigo, porque quando elas viram a coisa, esse tipo de ser, você imagina que esses seres chegavam na Terra, se eles chegassem num planador. Imagine o seguinte, há 200, 300, 400 mil anos atrás, 500 mil anos atrás, ou vamos botar mais, vamos botar há 1 milhão de anos atrás, né? Se você chegasse com um helicóptero no meio deles, dos seres existenciais daquele período, dos seres factuais e fractais, porque existem uns seres factuais de fato, tá? Que você podia tocar neles, eles tinham fisicalidade, corporeidade e organicidade, e existiam os seres fractais. Os seres fractais não é que eles não tinham corpo, eles tinham, mas eles tinham eles eram translúcidos. Se você chega com um helicóptero, eles iam te chamar de Deus, cara. Se você chegasse num planador, você ia ser considerado Deus. Então, esses seres, quando chegam à Terra, eles começaram a ser chamados de Deus e ser adorados. Né? Quem já assistiu aqueles filmes, né? Eu estou só dando uma introdução dos vídeos que virão depois. Tá? Mas se você assistiu aquele filme Alien contra Predador, você vai ver que aquele alien, eles foram adorados, eles faziam sacrifícios humanos, morria horror de gente, tá? Naquelas pirâmides e tal. Não pensem
que foi diferente. Não pense que foi diferente. Aqueles seres chegaram aqui, encontraram seres em estado de evolução. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós precisamos disso, daquilo. Vamos tentar mudar o cenário aqui. Mudar as coisas. Né? E durante os outros vídeos eu vou fazer uso desse livro aqui, ó, Os Vingativos Djinns, ou Djinn. Os Djinn são seres da cultura, tá? Da cultura árabe. Eu vou fazer uso deles, desse livro aqui, tá? Vou falar um pouco sobre o que o livro de Urântia fala de um grupo de seres que vai se assemelhar muito a isso aqui, tá? E vou usar alguns textos aí, como também vou usar algumas imagens, para que a gente comece a abordar esses aspectos de seres extraterrestres. Porque se você entender seres extraterrestres, como você precisa primeiro entender o que é terrestre. Se você não entende o que é terrestre, você não vai entender o que é fora da Terra. Eis aqui o grande problema, gente. Porque é um problema também antropológico. Antropológico, antropos. Né? Porque, vamos lá, eu ia só mostrar no outro vídeo, mas durante o processo todo da nossa evolução histórica, existiram hominídeos, humanoides, tá? Metamorfos, seres metamorfos, seres híbridos, que eu já contei a história do que aconteceu com Eva e os dois filhos dela, tá? Caim e Abel. Os seres intermediários, que foram seres exatamente que a cultura árabe vai falar sobre eles, tá? Beleza? Então, existiram os supra-humanos. Então, existiram pelo menos umas 7 raças de seres que diferenciavam de si. Alguns pareciam muito com humanos, outros eram um pouco diferentes dos humanos, porque houve todo um processo de manipulação genética e o que não ia dando certo, eles iam descartando e virou uma... Gente, até hoje, se vocês pesquisarem aí e verem o que está acontecendo nos laboratórios hoje, eles estão tentando criar órgãos em ratos, aí você vê ratinho com orelha na costa, você vê filhotes de determinados animais com gosto parecido com humanos. As pessoas estão fazendo isso hoje na cara dura. Você imagina o que é isso ser feito antes? Então eu queria dizer para você que esse aqui é o primeiro vídeo sobre a série Extraterrestre. Eu espero que você possa entender os vídeos seguintes. Mas se aqui, por exemplo, você tem 7 classes de grupos, dentre eles os humanos, você imagina o que aconteceu, né? Se os seres não são terráqueos, terrenos, se não são do universo Terra ou da Terra base, evidentemente eles são extraterrenos. Então, um anjo é extraterrestre, tá?
incluindo Deus, porque incluindo o Deus da Bíblia e qualquer outro Deus das outras culturas, são tudo fora da Terra. Se você for olhar a história que é contada nessas outras culturas a respeito dos deuses deles, das divindades deles, vocês vão ver que esses seres não pertenciam, pelo menos, ao grupo de humanos. No máximo, no mínimo, né? No máximo, no mínimo, eles seriam seres supra-humanos. Tá? Então eu quero dizer para você que isso aqui é apenas a introdução. E eu espero que você entenda que o nosso objetivo não é dar uma resposta definitiva se tem ou não tem vida fora da Terra. Eu não vou nem discutir isso aí, porque isso não deveria nem ser discutido. Agora, o que eles estão tentando nos enganar é que eles vão encontrar vida em Marte, em Plutão, em Saturno, Netuno, e não vão conseguir encontrar. Não nestes aspectos que eles estão colocando para nós. E nenhum outro lugar eles vão conseguir encontrar, porque eles não vão conseguir ir a lugar nenhum. Porque se o nosso universo é uma bolha, como disse o Einstein, meu amigo, para eles passarem para o lado de lá, eles vão ter que abrir um portal. Se não abrir o portal, eles não vão passar para lá. E eles não detêm a técnica de portal. Não detêm. Ainda não. Mas estão tentando. O colisor de próton, né? O CERN, nada mais é do que a tentativa de se abrir caminho para que os seres varem para cá, porque o universo deles está caindo em frangalhos. Ok? Então eu vou lhe aguardar no próximo vídeo, beleza? Tá? E essa será a série que a gente vai, talvez seja uma série longa, eu espero não ter que aprofundar muito, não é? Isso. Mas será a série extraterrestre. Tá? E aí eu tenho esperança de que juntos a gente possa entender a razão de por que a gente está aqui na Terra. A razão da nossa existência. Porque se a gente não entender isso, nós estamos perdidos. Até o próximo vídeo e a gente volta logo.